A aula de hoje, ela começa a matéria seguindo a prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar nessa primeira parte da matéria, que está dividida em duas partes, sobre controle digital. Então, nós vamos aprender a projetar controlador discreto para ser utilizado dentro do microcontrolador. Vocês vão observar que eu preciso, obviamente, a princípio, dar uma revisada de sistema discreto. Vai dar de 2 a 3 aulas aqui falando sobre aquilo que vocês já viram lá ensinar em sistemas, provavelmente. Só que tem algumas coisas que vão ser diferentes, porque quando vocês viram ensinar em sistemas, vocês viram o sistema discreto de uma forma genérica. Agora a gente vai ver o sistema discreto aplicado para controle. Então tem algumas particularidades que vocês vão observar. Tá? Depois vocês vão observar outra coisa, que o controle discreto, na essência, ele não é muito diferente daquilo que a gente aprendeu com o controle contínuo, não. Vocês recordam as 3 últimas questões da prova, que era projetar controlador? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que por discreto. O que vai mudar? Lá era Laplace, que vocês usavam, que nós vamos utilizar para chamar de Z. Nós vamos projetar o mesmo controlador PI, PID, só que é discreto agora. O que muda? O tipo da equação é diferente, mas é muito parecido. Então o que vocês têm que fazer? Tem que revisar isso aqui nessas 3 aulas, recordar o que vocês aprenderam lá para o projeto do controlador contínuo. Claro que eu vou revisar de novo fazendo de vocês com discreto, vocês vão ver que a ideia é a mesma. Então se você teve dificuldade naquelas 3 questões, a gente precisa recordar aquilo lá. Vocês têm que saber. A grande dificuldade para projetar controlador é conseguir projetar controlador para aquelas 3 questões da prova. Aquilo lá, se você souber aquilo, você entendeu 90% de projetar controlador. E vocês vão ter facilidade para projetar agora para o discreto. Se você teve dificuldade naquelas 3 questões, você vai ter dificuldade aqui também. Então já é bom a gente já voltar lá, quando eu estiver dando a matéria, e dar uma história de novo. E pode tirar dúvida. Vamos... Pensa assim, por que eu não dei conta de fazer? O que faltou? Qual foi a dificuldade que eu tive? Então a gente vai precisar ter isso em mente para poder agora continuar a matéria. Porque senão, se você já teve dificuldade lá, você não vai conseguir entender essa parte. Não porque essa parte é difícil, porque é anterior que você não entendeu. Porque elas são codependentes, as duas. Deu para entender a ideia? Então, vamos lá. Isso aqui, para algumas pessoas vai ser revisão, para outras, obviamente, pode ter muita novidade. Tá? Então, eu vou falar nessa primeira aula aqui de introdução mesmo do sistema discreto. Né? Então, vamos começar. O que são sistemas digitais? Qual a diferença entre sistemas analógicos e sistema digital? Eu vou supor que vocês não sabem muito bem isso e vou falando para todo mundo. O que é mais fácil, né? Alterar um programa ou um circuito eletrônico? Por que essa pergunta? Porque até recentemente o pessoal ainda usava muito fazer controladores com eletrônica analógica, como vocês devem estar fazendo no laboratório lá. Ainda existe, e você ainda vai usar eletrônica analógica para sempre. Porque toda a parte de filtros então, prévio a um sistema digital, eles são analógicos. Você tem que ter tanto filtro analógico, depois eu vou explicar por que tem que existir um filtro analógico, e depois pode ter um filtro digital dentro do controlador, mas você não pode substituir todos os filtros por digitais. Então sempre vai existir a parte analógica, só que agora a maioria do sistema de controle é feito por software. Eu tenho um microcontrolador e vou programar ele. No software eu posso ir lá e mudar a linha de comando a qualquer momento. Eu não tenho que ir lá e trocar os componentes físicos de um circuito eletrônico. Viraria muito mais trabalho para ser feito. Eu não sei se vocês vão saber falar, mas a pergunta é, vocês conhecem algum sistema que é controlado por um controlador analógico, algum sistema que é controlado por um controlador digital? Alguma coisa que vocês já viram que tem um controle nele? Que você pode me falar, isso aqui, esse tipo de elemento é controlado por um controlador analógico. Você consegue citar alguma coisa? Aparelho de som? Mais antigo. A pergunta é se tem um controlador dele, né? Porque o aparelho de som... Não sei se é um controlador de som. Então, por exemplo, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre é o Cruiser Control do seu veículo. Ali pra mim é um digital, eu não sei o que eles usam lá dentro, mas deve ser um controlador digital.
Mas você poderia falar, por exemplo, que você tem um controle de velocidade de um ventilador. Só que aquilo lá é malha aberta, né? É um controle, mas é malha aberta. Você não tem realimentação nele. Não tem nenhum sensor medindo velocidade, fechando a malha. É mais um acionamento dele. Aí você vai lá em malha aberta e seta qual é o valor, digamos assim, da saída do sinal que você vai jogar no ventilador para ele girar. Ar-condicionado, geladeira, exatamente. E a malha fechada. A geladeira precisa da temperatura, né? Pelo menos nas novas, mais modernas, e ele mantém a temperatura ali dentro. O que ele está fazendo? Ele tem um sensor de temperatura, ele tem um controlador e ele está controlando isso, está comparando as duas. Aí você pode ter vários tipos de controlador ali. Os sistemas mais antigos usavam um controlador mais simples, como um on-off. Ele tinha uma temperatura de referência, temperatura, por exemplo, que ele queria aquecer. Ele ligava lá o atuador, estava aquecendo, quando passasse o valor de temperatura que ele queria, ele desligava. Aí esperava um tempo, ligava de novo, ficava fazendo isso, ligando e desligando, a temperatura ficava oscilando, em torno do ponto de referência. Aí um pouquinho mais melhorado do que o on-off seria o esterese, que ele tem uma banda morta. Ele fala assim, olha, eu só ligo a partir de 26 graus e só desligo depois que der 28. Ele fica numa banda entre 26 e 28. Esse tipo de controlador era muito comum, e ainda é muito comum, e a maioria deles antigamente era... A maioria não, eram todos analógicos. Né? Essa questão do digital ela veio a partir ali do ano 2000, né? Coisa assim. Já devia existir alguns antes, mas não eram comuns. Eu acho que nos últimos 15 a 10 anos é que houve uma explosão de microcontroladores e praticamente tudo hoje está vindo digital. Isso aqui era antigamente, eu tive que mudar isso. Antigamente tinha as ênfases. E o pessoal adorava falar assim, por que eu estou estudando isso se a minha ênfase é não sei o que? Eu falei assim, tudo hoje é digital, não importa a sua ênfase. Isso aí já era. Isso aqui era da adicionamento de motores, né? Você usa o CLP, que é digital hoje. CLP não, inversor de frequência. Aqui é o que? Eu acho que é um CLP. É uma teoria, né? Lembra que eu perguntei qual que é a diferença do sinal analógico e do sinal digital? Então eu vou mostrar para vocês que existem 4 tipos de sinais por definição. Esse aqui seria o sinal analógico de verdade. O sinal analógico ele é um sinal contínuo, tanto no tempo quanto em amplitude. Significa que ele existe. Em todo o tempo existe um valor que pode ser diferente para cada instante infinitesimal de tempo. E a amplitude dele também pode possuir qualquer valor em cada instante de tempo. Aí depois existe um outro sinal que a gente vai denominar ele de sinal contínuo, mas quantizado em amplitude. Esse sinal quantizado aqui, a gente vai encontrar ele à saída dos conversores DAs, digital analógico. Normalmente quando você tem um sistema digital e você quer converter um sinal que é digital para analógico, a saída dele, a maioria dos casos ela sai dessa forma aqui. É um sinal ainda contínuo. Por quê? Porque não existe descontinuidade no tempo. Mesmo que tenha uma derivada alta, ainda é contínuo o sinal, do ponto de vista físico. Porque na prática você sabe que essa derivada aqui, ela tem uma inclinaçãozinha. Mesmo que não seja alta, ela não é 90 graus. Aí nós vamos ter um sinal amostrado e quantizado no tempo, né? O que seria esse sinal aqui? A gente vai mostrar ele de novo, vamos explicar ele melhor. Eu tinha um sinal que estava aqui. E aí, o que eu faço para eu discretizar o sinal? Eu tenho que amostrar ele. Então eu vou lá periodicamente faço a amostra do sinal. Esse é meu sinal. E eu quero discretizar ele. Então eu vou lá e falo assim, no instante zero eu vou coletar uma amostra do sinal. Eu vou lá e meço ele. Tem uma amostra dele e guardo no microcontrolador. Depois de um instante, em vez de denominar esse instante de período de amostragem, vou chamar ele aqui de T.
TS, Time Sample, período de amostragem, Time Sample, ele é um período em que é usado pelo microcontrolador para fazer processamento. Eu amostro a informação, eu aprendo no microcontrolador, uso essa informação, depois eu vou lá e amostro de novo depois de um período TTS. Esse valor aqui, ó, a gente vamos definir ele para conveniência nossa. Depois eu vou explicar de novo como é que define isso aqui. Ó. Pode ser 1 segundo, meio por segundo, 10 milissegundos. Esse valor vai depender de cada caso. Ele vai ter uma razão de por que a gente vai escolher isso. Como que a gente vai escolher esse valor aqui. Tá? Vamos guardar essa informação, depois a gente vai usar ela, é importante saber como definir isso aqui. Então, periodicamente, eu vou definir esse período e vou fazer amostras agora com esse período aqui. E vou coletando a amostra. Se eu tiver muitas amostras, eu consigo reproduzir bem esse sinal aqui. Ó. Vocês vão ver que o shape dessa forma desses pontos que eu estou mostrando são bem próximos do sinal original. Se eu for diminuindo ainda mais o período de amostragem, eu consigo coletar pontos suficientes para que a reprodução do meu sinal original, mesmo que discretizado, seja boa. Vocês vão recordar do teorema de Nyquist, lembra dele? O teorema de Nyquist tinha um limite, ele dizia qual era a menor frequência de amostragem que você tinha que ter para que você conseguisse reproduzir esse sinal aqui. E isso é um conceito muito teórico, porque na prática o valor da frequência de Nyquist, ele não é... Se você usar aquele valor, tem que ser menor ou igual, né? Frequência de Nyquist, frequência de amostragem, então a frequência de sample aqui tem que ser maior ou igual 2 vezes a frequência de Nyquist. Ela tem que ser maior ou igual, não, desculpa, maior, não pode ser igual, tem que ser maior que 2 vezes a frequência de Nyquist. Na prática, você não vai usar 2 vezes, né? Para observar que vai usar um valor bem maior, então de 10 ou mais vezes. Porque esse 2 vezes, ele, o que eu falar de novo, ele seria um valor suficiente para você conseguir reproduzir esse sinal sem ter LS. Que é a distorção que vai acontecer no seu sinal quando você amostra ele de forma inadequada. Ou seja, você amostrou o sinal, você não respeitou isso aqui, esse sinal não será mais recuperado. Ao recuperar esse sinal, vai acontecer um erro, vai aparecer sinais aqui, frequências nesse sinal reconstruído, que não são o sinal original. Então, a função disso aqui é evitar que o LS aconteça. E é uma deformação do sinal original. Porém, se você não tiver, se você estiver perto desse valor aqui, você ainda vai ter uma reprodução óbvia do sinal original. O sinal vai ser reproduzido de forma adequada, não vai haver um erro sendo inserido ali, porque você não desrespeita essa lei, porém, ainda pode não ter uma reprodução suficiente para eu falar assim, o sinal ficou bem reproduzido. Então, o ideal é colocar um valor maior ainda. O F, a frequência de amostragem tem que ser maior, muito maior que 2 vezes. Para essa reprodução ficar bem boa, o sinal fica bem próximo do original. Não sei se vocês entenderam. Uma coisa é, eu quero um sinal com uma reprodução legal, boa, próximo do que eu quero. Outra coisa é eu não sofrer uma deformação do sinal, que é o que vai acontecer se eu desrespeitar isso aqui. Depois a gente vai falar de novo aqui dentro, vamos devagar. Então, eu estou falando só sinal amostrado. Esse aqui é o sinal que foi amostrado. Ou seja, o sinal original provavelmente ele era assim, ó. E eu fui em instantes específicos de tempo horário coleto uma amostra da amplitude do sinal e guardo no meu controlador. Vou fazendo isso periodicamente. Por fim, eu tenho o sinal que a gente chama de sinal digital de verdade, que seria o quê? Esse sinal amostrado, porém quantizado em amplitude. Da onde que vem essa quantização em amplitude? Vem do fato de sistemas digitais terem um número finito de bits. A palavra de dados, você pega a informação que você vai guardar lá, você vai guardar dentro de um número, uma palavra de dados, que pode ter 8, 10, 12 bits. Então ela tem uma resolução máxima. Então você não pode ter qual é a diferença? Não tem um valor de amplitude infinito aqui que você pode colocar. Por exemplo, vamos supor que o valor dessa amplitude aqui é 10,125 volts. Mas só que pelo número digital que você tem lá, você pode ter 10,1 ou 10,2 volts. Mas era 10,125, o que eu faço com essa diferença aqui, que era 10,125, ou eu só posso ter 10,1, ou posso ter só 10,2.
Aí ele vai ter que arredondar para um dos dois. Esse pequeno arredondamento aqui, que vai acontecer toda vez que você digitalizar um sinal analógico, é que seria a quantização em amplitude que a gente fala. Obviamente, quanto maior o número de bits que tem lá a palavra de dados salvando a informação, maior é a resolução, ou seja, menor são os degraus que você tem, e o erro vai ser menor. Porém, ele existe. Tá? Isso, na maioria dos casos, hoje em dia, com os microcontroladores que a gente tem, não é um problema sério, tá? Mas só tipo mais de informação. Como eu falei, quantização, existe quantização na amplitude, como eu tinha comentado aqui, vai acontecer na saída dos conversores digitais. Então, o sistema digital, você converte ele para analógico, aquele conversor DA, digital analógico, normalmente a saída do sistema é quantizada em amplitude. E temos a quantização no tempo, que é para um sistema que foi amostrado. Por quê? Porque o sistema amostrado ele é descontínuo, tá vendo? Essa descontinuidade aqui. Agora, só uma observação. Aqui, ó, eu estou colocando pontinho só para vocês saberem onde é a amplitude. Não sei como é que vocês viram lá em sinais de sistema, se lá era a setinha é um impulso, né? Ah, não, isso é para o contínuo, para o discreto, né? Era assim. Amostragem, tá. Então, também falar quantização, amostragem. Depois falar sobre o conversor AD e sobre o conversor DA. Por quê? Porque lembra que quando eu tenho, ó, então o sinal ele é analógico. Como que eu converto isso para um sistema digital? Então eu pego essa informação do mundo contínuo, que as variáveis podem ser qualquer valor, qualquer instante de tempo, e converto isso para uma informação digital. Normalmente eu vou ter esse conversor aqui, ó, conversor analógico para digital. Você já viu isso em eletrônica? O que mesmo? Conversores AD e DA, viram digital. Então, eu não estou interessado no circuito eletrônico, estou mais interessado no modelo matemático disso aqui tudo. Tá? Tem um exemplo ali, eu preciso ver se eu tenho. Então tá, vamos lá. Essa aqui é a minha variável analógica, ela foi amostrada usando o conversor AD. Então como é que ela vai aparecer dentro do microcontrolador? Dessa forma aqui. Ó. Sinais amostrados, com amplitude quantizada e tempo quantizado. Ela é quantizada, o sinal digital de verdade é quantizado em amplitude e no tempo. É quantizado das duas formas. Então existe uma pequena diferença de amplitude com o sinal original e uma pequena diferença uma diferença, né, de continuidade, porque se é contínuo e se é descontínuo. Quando eu fizer o processo inverso, que é pegar agora o sinal digital, que eu peguei o sinal analógico, discretizo ele, processo dentro do meu controlador, faço o que eu quiser lá, filtro, aplico o controlador. No final eu quero que esse sinal saia de novo para o mundo físico, que é o sinal analógico reconstruído. Então eu vou usar agora o conversor DA, que é o inverso, que vai pegar o digital e reconstruir para o analógico. Existem tipos diferentes de construtores, ou de conversores DA. O mais comum é o First Order Mode, que é esse que é usado na maioria dos casos mesmo. O que ele faz? Ele pega o sinal e ele mantém o sinal constante até a próxima atualização. Ele mantém constante, fazendo isso. Aí aqui, ó, o que ele faz? Ele atualiza o sinal. Agora ele mantém constante de novo. Atualiza o sinal, vai fazendo isso aqui. Aqui não é o mesmo, tem que ser igual. Aí ele faz a atualização, mantém constante. Atualiza, mantém constante. Ele vai fazendo isso. Esse é o de primeira ordem, o reconstrutor de primeira ordem. Existe de zero ordem. Esse é o de ordem zero, ele mantém constante. Existe de primeira ordem, o que ele pega? Ele pega e faz isso aqui crescer em rampa, até a próxima. Ele é constante aqui. Aqui ele faz crescer assim, ó. Ele pega a inclinação do sinal e faz isso. Só que para ele poder poder prever essa diferença, saber onde está o próximo ponto e ligar os dois pontos de forma que seja uma rampa, o que é, em teoria, mais próximo do real do que esse cara aqui, ele tem um problema, ele tem que atrasar o sistema todo no período de amostragem. Porque ele precisa ter informação do próximo passo para ele poder ligar os dois pontos. Então, na prática, ele só te dá a saída atrasada de um período.
E para controle, principalmente, isso não é a vantagem, né? A gente prefere ter um sinal que tenha esse valor constante, esse degrau constante, mas que não esteja atrasado, do que um que é melhor, mas está atrasado. O atraso é pior para a gente. Não temos interesse nisso. Onde que é utilizado, então, esses outros sustentadores, na maioria das vezes? Onde o sinal não precisa estar em tempo real. Por exemplo, áudio, por exemplo. Você pega um sinal digital e quer reconstruir ele e jogar no amplificador de som lá. Isso não faz diferença para você. Se o sinal que está sendo processado vai ser atrasado de alguns períodos de amostragem, vai ser reconstruído para você ouvir o som. Então, tudo que é gravado que não é em tempo real, você pode processar ele, você pode ler o arquivo à frente, inclusive, não precisa ser causal. Você lê informações futuras para poder gerar o dado que você quer na saída. No caso de tempo real, que é o caso de controle, isso não dá para ser feito. Aqui seria só para vocês terem uma ideia de como seria um sistema de controle digital. Tá? Isso aqui tudo é o meu microcontrolador. Então pode ser um ARM, que o Fábio gosta, ou pode ser um Arduino, hein? O pessoal está acostumado. Aqui seria o nosso sistema físico, nossa planta. Lembra que aqui antes você tinha a planta GDS, né? Você tinha um CDS. No lugar do nosso controlador CDS, é que eu vou fazer vou substituir ele pelo meu microcontrolador. Mas não só ele, né? Eu tinha lá o CDS. Erro. Seria a forma mais simples da nossa malha de controle. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai substituir isso aqui tudo por um microcontrolador. Inclusive a referência ela pode ser feita por software. Você vai lá e seta no teclado lá o valor que você quer que o sistema siga. Observe que aqui agora vai aparecer um conversor aqui AD, que é um mostrador, ele pega a informação, amostra e joga para ele no controlador. Você substitui isso aqui agora, K de K. Aqui vai virar um C de K, um C de Z, né? Se for usar a chamada de... E aqui vai ter um conversor DA. Aqui é um U de K, ou de Z, né? E aqui é o meu U de P. Para ver aqui, tá. Conversor AD. Aqui seria o conversor DA. Esse conversor DA aqui a gente vai ter que depois falar com mais cuidado sobre ele, porque ele vai ter uma transferência equivalente para o comportamento dele, que vai ser acrescentada à planta. É onde a maioria de vocês vão ter dificuldade de entender como é que se escreve isso aqui. Porque não é só simplesmente pegar lá a linha GDS lá na tabelada de Laplace e fazer a conversão para o discreto na Z. Isso dá para fazer quando é um controlador. Mas quando é a planta, você vai ser obrigado a incluir na planta esse DA, junto com ela, pegar a função de transferência dele, junto com a GDS, a HDS, e discretizar as duas. Porque ele vai inserir um atraso no meu sistema. Então por isso que eu vou perder tempo falando dele. Não sei se deu para entender isso aqui mais ou menos? Isso aqui nem precisava ter comentado, é só para dizer que tem um clock aqui, porque é digital, tá? Aí aqui teria outro conversor AD, se eu quisesse uma referência externa, eu posso fazer isso. Alguém, por exemplo, pode pegar seu Arduino lá e colocar um potenciômetro para acertar a referência externa. Então, sem problema. Ou você faz digital, ou você amostra. Inclui o sistema. Ok? É só para motivar os meninos. As primeiras vezes que eu dava essa matéria, eles estavam motivados, não? Então, lembra que eu comentei para vocês que tem um pequeno problema que é a quantização aqui do sistema digital? Você pega o sistema analógico, amostra ele, gera, agora vai ser gravado digitalmente através de palavras digitais, e você vai ter um erro de quantização. Esse erro de quantização
Isso aqui é só um exemplo numérico para a gente ter uma ideia disso. Então, por exemplo, imagine que o seu sistema tem 8 bits, o seu conversor AD tem 8 bits. Significa que ele tem o quê? 8 elevado a 1, 2 elevado a 8 menos 1, são 255. Ele vai de 0 até 255 degraus. Ou de 0 até 255 bits. A resolução dele, se eu por exemplo, se ele for um conversor de 10 volts, ou seja, de 0 a 10 volts, eu posso aplicar qualquer sinal variando de 0 a 10 volts na entrada desse conversor e ele converte esse sinal em 0 a 255 bits. Significa que se eu tiver 0 volts, eu vou ter 0 bits. Se eu tiver 10 volts, eu vou ter 255. Se eu tiver 5 volts, eu vou ter a metade, 128, mais ou menos. Aqui eu conheço a resolução dele, ó, porque se eu pego 10 volts e divido por 255, eu sei que a resolução dele vai ser 39,2 milivolts. Ou seja, ele tem 0 volts ou 39, vamos arredondar, 40 milivolts, para ficar mais fácil. 0 volts vai dar 1 bit. 40 milivolts vai dar... Desculpa, 0 vai dar 0. 40 milivolts vai dar 1 bit. 80 milivolts vai dar 2. 120 milivolts, 3. Assim vai. Então, se eu tiver 400 milivolts, eu vou ter 10 bits. Se eu tiver 4 volts, eu vou ter 100 bits. Entendeu a ideia? É proporcional. O problema vai ser se eu estiver no meio do caminho. Vamos supor que eu tenho 60 milivolts. O que ele vai fazer? Ou ele vai para 1 ou ele vai para 2. Porque eu não tenho... O mais próximo de 60 vai ser 40 ou 80 milivolts. Porque a resolução dele é essa, de 40 e 40. E aí é que eu vou ter um erro. O erro que eu tenho, nesse caso aqui, vai ser a metade do valor. É a metade do valor da minha resolução. Se minha resolução é 40 milivolts, o maior erro que eu posso ter é quando estiver no meio do caminho. Vou tentar fazer isso mais visual. Eu tenho lá 40, eu tenho 80 milivolts. Tem 0, 120. E minar isso aí que seria 0, 1, 2, 3, por exemplo. Se alguém cair aqui, ó, 45, ele vai, obviamente, arredondar para 40. Se ele está perto de 80, ele vai para cá. O maior erro que eu posso ter vai ser quando eu estiver no meio aqui, ó, em 60. Então, o maior erro que eu posso encontrar vai ser isso dividido por 2, ou seja, 40 dividido por 2. Que seria os meus... O erro mais ou menos Q sobre 2. Onde Q é a minha resolução, que seria nesse caso aqui os 40 milivolts. Que eu calculei como? Eu peguei o full scale range aqui, ó, que são 10 volts. É o maior valor de amplitude que ele mede. Porque o nosso exemplo ele mede de 0 a 10 volts. E divido pelo número de bits que eu tenho lá. 2 elevado a n menos 1. Tá claro, tá confuso? Alguém não está entendendo? Se alguém não viu isso, pode perguntar, tá? Talvez vocês não viram mesmo em alguma matéria, não sei, pode acontecer. O que é importante isso aqui é só entender essa parte. O que é minha resolução? O erro máximo é metade disso. Tranquilo? O que eu... Quando é 60, ele vai aproximar para cima ou para baixo? Então, dependendo, na verdade, do conversor AD. Mas a maioria deles acho que arredonda para próximo, mais próximo. Mas também Ah, não, meio exato não sei. É porque na prática não existe meio exato. Ele nunca vai bater no meio de verdade. Ele sempre tem um milésimo ali para lá ou para cá. Mas eu realmente não sei o que falar. Não sei para lá, não sei para cá. Aí quando você aumenta o número de bits, você diminui o erro. Isso. Ó, quando você aumentar o número de bits aqui, ó, imagina que em vez de 8 você tenha 10. 2 elevado a 10 é 1024 menos 1023. Né? Agora, em vez de 255, vai para 1023. Você vai diminuir em 4 vezes. Vai cair de 40 para 10 milivolts aqui. Só de aumentar de 8 para 10 bits, você diminui o seu erro, que era o seu degrau aqui, sua quantização, que era de 40 para 10 milivolts, e o erro caiu para 5 milivolts em vez de ser 20. Porque eles iam para um quarto. Imagina se eu usar de 12 agora. Vai cair mais 4 vezes. Em vez de ser 10, seria para 2,5.
aqui para 1.25 mV. Só já que eu estou falando isso aqui, só comentando mais. Ó, isso aqui é um conversor que usa de 0 a 10 volts. Imagina que você está querendo medir agora um sinal, você sabe que ele só varia de 0 a 1 volt. Um sinal pequenininho. Você não vai usar um conversor com um range de 0 a 10. Porque ao fazer isso, mesmo que ele tenha uma resolução boa, você está matando a resolução dele aqui. Ó. Eu falo assim, porque ele só varia de 0 a 1, você poderia estar usando o full scale range dele para 0 a 1 volt. Você vai aumentar em 10 vezes a resolução dele. Porque a resolução dele é a escala máxima dele dividido pelo número de bits. Você só precisa de 0 a 1 porque você está usando 10 aqui. Você tem que procurar um apropriado e ir lá e ajustar a escala. Alguns deles tem como você ajustar esse range dele. Aí se você diminui o range, você está melhorando a resolução dele, está caindo aqui. Ele diminui o erro também. Você tem que pensar nisso. Ok? Como é que você faz isso aqui para melhorar isso? Se ele não for, não dá para você ajustar lá no conversor, o que a gente faz na prática? A gente tem, antes de eu mostrar o sinal, você tem um circuito analógico que faz o condicionamento do sinal. Por várias razões, esse sinal normalmente precisa ser condicionado. Por quê? Por exemplo, no caso do Arduino, a entrada dele analógica é de 0 a 3.3. 0.3, né? De 0 a 3.3. Se o seu sinal, por exemplo, é um sinal menor, o que você deveria fazer? Dar um ganho nele, para colocar ele dentro dessa faixa em que o Arduino lê, para melhorar a resolução. Então, o seu sinal varia de 0 a 0.5. Opa, dá um ganho aí de umas 5 vezes. Coloca de 0 até 2.5, melhora a resolução. Mas só que vai acontecer outro problema também. Em alguns casos, o sinal que você quer medir, ele tem offset. Não é offset. Ele pode ter um sinal assim, ó, que pode assumir sinais positivos e negativos. Aí você vai ter que inserir um offset nele, o seu amostrador lê ele, porque o conversor A dele só é de 0 até 3.3, por exemplo. Ele não aceita sinal negativo. Você soma um sinal, dá um offset nele. Agora o sinal ia, por exemplo, de menos 3 a mais 3. Agora se dá um offset, ele vai de 0 a 6. Só que lá é 10.3. Você tem que dar um ganho agora para diminuir isso. Em vez de 0 a 6, ele vai de 0 a 2.5, por exemplo. A gente evita chegar nos extremos. Isso é um condicionamento sinal. Você tem que fazer isso na maioria dos casos. Além disso, além de dar offset, dar ganho nele, você vai ter que aplicar um filtro. Por quê? Porque a gente vai comentar por causa do problema do LS aqui. Ó. Como é que você garante que nenhum sinal com frequência maior que a frequência de Nyquist está sendo mostrado pelo seu microcontrolador? Como é que você garante isso com certeza? Na prática. Só tem um jeito de garantir isso. Com filtro. Analógico. Antes do microcontrolador. Porque você não sabe se vai entrar ruído ali. Alguma interferência externa, algum ruído, alguma coisa pode ser capturada pelo seu mostrador e ele vai ser amostrado lá, e dentro do controlador isso vai aparecer como um erro, vai aparecer um LS, uma deformação do sinal original. Então você tem que ter sempre... É um sistema digital, vai ter a amostragem de um sinal analógico, vai ter que ter um filtro de LS, que a gente chama. O FA. Que é um filtro passa-baixo, pode ser primeira, segunda ordem, não importa. É um filtro passa-baixo que vai cortar qualquer frequência superior à frequência de Nyquist. Então ela é a maior frequência que pode ser amostrada. Aí tem esse filtro que está junto do circuito de condicionamento de sinal, que vai ajustar os ganhos ali do seu sistema, vai dar offset ou tirar offset, fazer o que for preciso para você jogar o sinal para dentro do software. Para dentro do microcontrolador, tá? Aí, por exemplo, se o seu sinal você teve que dar offset nele para ele ser amostrado, quando você entrar nesse microcontrolador, a primeira coisa que você vai fazer no seu código é ir lá e inserir um offset de volta. Vai pegar o sinal e tirar ele do software. Aí você processa ele, faz os cálculos e joga para o seu microcontrolador e joga para a saída, para controlar o processo. Tá? Esse não é o objetivo da mistura de controle explicar isso aqui, tá? Mas já que eu estou falando, vamos falar como que é feito de uma forma mais completa. Ok? Aqui, ó. Esse conversor DA, não é esse caso aqui,
Não, esse caso aqui é o AD. Agora vamos falar do DA. O DA, vou te comentar para vocês, que é esse aqui. Esse que a gente falou agora aqui é a amostra, né? Aqui pode ter um circuito de condicionamento de sinais aqui antes, né? Circuito de condicionamento de sinais. Ele normalmente o que? Usa eletrônica analógica. Por isso que a gente fala que nunca vai deixar de existir eletrônica analógica. Sempre tem. Sempre vai ter que ter ela presente. Agora eu vou falar desse aqui, ó, do conversor DA. Que é quando eu pego meu controlador e reconstruo o sinal analógico. O que vai acontecer? Eu preciso entender qual é o comportamento do conversor DA. Então lembra que eu falei para vocês que o mais utilizado é o sustentador de ordem zero, que é aquele que pega o sinal, ó. Esse aqui é um sinal analógico que foi amostrado. Então agora o sinal está discretizado. Esse aqui seria a representação do meu conversor AD, analógico para digital. Então muitas vezes o pessoal representa ele como se fosse uma chave ideal que fecha a cada instante T, S. Imagina essa representação aí da seguinte forma. No instante T igual a zero, ele vai lá e fecha a chave, joga essa informação dessa amplitude para cá. Só que essa chave ela só fica fechada por um tempo infinitesimal. Ela só fecha e abre, instantaneamente. Durante o quê? O instante do período de amostragem. Coleta a informação fica salva aqui. Aí imagina que aqui... é isso mesmo, está lá a informação. Ela abriu, ela zera de novo. Instantaneamente, fica aberta. Nesse instante aqui, você vai fechar de novo essa chave, coleta essa informação como um impulso, abre de novo. Então essa chave ideal é uma chave que só fecha em instantes em que eu faço a amostragem do sinal por um período infinitesimal. Fecha, abre. Faz isso. Ok? Aí eu teria o meu microcontrolador, processo isso aqui. Agora eu vou reconstruir. Aqui no meio teria o microcontrolador, tá? Porque essa é uma representação só mais didática. Tá, o microcontrolador, agora eu vou reconstruir o meu sistema. Aí eu vou representar agora o meu reconstrutor, que é o meu conversor DA digital analógico, por essa